taxa de juros no Brasil vai subir. Quer dizer, é isso que deveria acontecer por conta de todos os movimentos que a gente está vendo na economia brasileira, a inflação subindo, a gente está vendo os gastos públicos do governo descontrolado, mas agora eu vou trazer vocês aqui para esse vídeo para a gente junto tentar adivinhar o que vai acontecer, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou explicar os 4 cenários possíveis que podem acontecer aqui. E aqui embaixo, se você está no Instagram, a própria publicação vai ter uma enquete. Eu quero que você responda qual dos 4 cenários vão ocorrer, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que pode acontecer nessa reunião, dado que é a primeira reunião que o Galípolo vai participar, tá? Então a gente tem alguns cenários. A gente pode ter os juros baixando, a gente pode ter uma manutenção dos juros, não sobe nem cai, fica naquela e tal, ou a gente pode ter um aumento dos juros. E em que grau a gente vai ter esse aumento? Então eu vou explicar para vocês como cada um dos cenários vai reverberar na economia e você vai dizer aí qual desses cenários a gente vai acabar pegando, beleza? Então vamos lá. Primeiro cenário, o Galípolo, né, que ainda não é o presidente do Banco Central, mas ele está participando ali dentro, ele tem muito mais nome que aquilo, rei morto, rei posto. A gente sabe que vai ser ele, já está indicado, então vai ser a primeira vez que a gente vai ver como ele vai votar, né, que já vai ser um direcionamento para a próxima gestão dele. Então, o primeiro que ele pode fazer é reduzir a taxa de juros. Não é isso que o Lula pediu? O Lula falou, vai baixar na marra. Muita gente aqui fala, inclusive, você tá maluco, Viegas, o cara vai chegar e vai baixar tudo na marra e tal. Bom, se ele baixar a taxa de juros na próxima reunião, vai ser um problema grave. Por quê? Os dados dizem que a gente não pode mais baixar a taxa de juros, tá? Isso é dado, é claro. Então, se ele fizer isso, ele está dando um recado para o Lula que é o seguinte, olha, eu vou baixar na marra mesmo e é isso aí. Se ele fizer isso, certamente vai dar um problema grave no mercado financeiro e a gente vai ter mais pressão ainda na inflação e mais pressão para o aumento do dólar, beleza? Então é o cenário em que ele agrada o Lula, agrada as bases do PT, mas ferra a economia brasileira. O segundo cenário é ele não fazer nada. O segundo cenário é o Banco Central ali votar e tal, e não baixa nem aumenta, segura a onda, deixa para o próximo ano ou para as próximas reuniões, quando certamente já vai ter um horizonte sobre o Galípolo escolhido e tudo mais. Ainda falta a sabatina do Senado e tudo mais. Esse é um cenário que o mercado vai ficar desconfiado. Pô, peraí, cara. Tá, a gente está vendo números horrorosos na economia. O Lula, o PT, não para de gastar dinheiro, não está conseguindo controlar as contas, está acelerando o déficit no Brasil, muito além do que se imaginava. E, porra, você vai continuar parado com essa taxa de juros, já com a inflação dando sinal de volta? Bom, então é um cenário assim que as pessoas podem entender até com tá empurrando um pouco a barriga, mas é um cenário ruim. Agora, qual o cenário muito esperado, tá? O que provavelmente vai acontecer? Ele aumentar a taxa de juros, tá? Porque os dados já estão deixando claro que isso acontecer, tá? Então, se ele resolver aumentar a taxa de juros, ele tem 2 cenários aqui, muito prováveis, tá? O primeiro, ele aumenta em 0,25, ou seja, aumenta um pouquinho a taxa de juros. Esse é um recado interessante, né? Eu acho que tem um potencial alto de ocorrer. É basicamente ele falar para o mercado, galera, beleza, por mais que o Lula queira reduzir a taxa de juros, eu estou mostrando para vocês que, olha, aqui, eu vou me manter fiel às bases econômicas, eu estou vendo que eles estão fazendo merda, então eu vou tentar ser mais isento. É uma forma dele dar um recado para o mercado que ele não está ligado à ideologia política do PT, a ideologia política que fez a Dilma, por exemplo, jogar a inflação para cima de 10%. Então, se ele aumentar em 25%, o mercado vai falar, ok, tá, foi um bom movimento. E tem o quarto movimento, tem a quarta opção aqui. Quem está no Instagram, de novo, tv.viegas, responde aqui no próprio post, tá? Que ele aumentar em 0,5%. É aumentar de maneira mais dura a taxa de juros. Esse é um cenário positivo. Por quê? É um recado para o mercado seguinte, ó, não tem brincadeira aqui. Se o PT fizer merda, eu vou subir a taxa de juros. Eu vou controlar essa inflação, nem que seja, meu irmão, vou pegar esse cavalo na unha, tá? Então, se ele aumenta 0,5%, ele diz para o mercado que ele está totalmente isento. Ele diz para o mercado o seguinte, ó, não tem chororô aqui e vambora. Esse é um cenário positivo, porque vai mostrar muita independência do Banco Central e certamente as pessoas vão ter muito mais credibilidade no Banco Central. E, pessoal, aqui é importante lembrar que a credibilidade do Banco Central é muito importante. O mercado financeiro, como vocês podem ver, ele não trata de números reais, números estão acontecendo nesse momento. Ele trata de futuro. Ele vai olhar e vai falar o seguinte, pô, o Galípolo tá entrando, mas ele é um cara, irmão, comprometido com a causa.
Ele é um cara que, se tiver que fazer o trabalho sujo, ele vai fazer. Então, é um recado muito importante dado. A confiança do Banco Central é muito importante. Se o Banco Central perde a confiança, já era. Todos os agentes econômicos, todo mundo vai achar que esse negócio vai pro cacete, e aí acabou. Porque se as pessoas acham que vai pro cacete, vai pro cacete. No mercado a gente chama de regime de manada, né? Se você vê lá um elefante começar a correr e o outro também, todo mundo sai correndo, não sabe nem por quê, mas vai todo mundo pro mesmo lado. Esse regime de manada também acontece, né, com seres humanos. Eu já vi até um meme que é uma galera de CrossFit correndo, passa num bar e o pessoal do bar sai correndo também, porque o pessoal não sabe o que está acontecendo, vê todo mundo correndo. Então, isso é um problema grave, a perda da confiança do Banco Central. Então, vamos lá, galera. Instagram, só no Instagram, óbvio. Quem está aqui, quais são os 4 cenários? Ele vai baixar a taxa de juros, ele vai manter, ele vai subir 25 ou ele vai subir meio? Me responde aqui embaixo, que daqui a 2 semanas a gente vai saber a resposta, vai voltar nesse post aqui e eu vou fazer um vídeo dizendo se vocês acertaram ou não. Beleza? Se vocês gostam, curtem o vídeo, por favor. Não deixem de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.